Olá! O Câmara Notícias começa agora com o resumo dos principais acontecimentos dos últimos dias em Bagé. Uma semana inteira de debates sobre a consciência negra. O dia 20 de novembro é marcado como Dia da Consciência Negra. O objetivo é propor uma reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. A terceira edição da Semana da Consciência Negra em Bagé aconteceu de 18 a 22 de novembro e teve diversas atividades, como mesa redonda, oficinas. Os eventos foram realizados no Clube Os Íngaros. Com a educação, principalmente com as crianças, desde pequeno, tu começa a ensinar tanto o aluno negro a se valorizar, a ter orgulho da sua raça, como o aluno branco a respeitar aquele colega. E o outro fator da educação, quando tu estuda a tua história, tu tem orgulho dela, né? E com o estudo tu tem condições de ter uma posição, tu tem condições de alcançar com a escolaridade um emprego melhor e automaticamente te inserir no mercado do trabalho, porque nós temos alguns cargos que nós não enxergamos negros. Se tu olhar para determinar aqui mesmo em Bagé, tu não encontras médicos negros, tu olha em certos lugares, tu não encontra. Então, com a educação, automaticamente com o ensino superior, não que te leve, que te garanta, mas com certeza te auxilia a incluir no mercado de trabalho, te manter no mercado de trabalho. Então, eu acredito que a educação. E também movimentos como esse, porque sempre que você faz uma semana ou um debate que seja de um dia só, as pessoas acabam refletindo. Então nós sempre dizemos que a Semana da Consciência Negra, o 20 de novembro, não é uma data de comemoração, é uma data de reflexão. Refletir o quanto se avançou, o quanto ainda tem que se avançar. E quando você sai de um evento como esse, eu vejo dois fatores positivos. Além da troca de conhecimento, tu sai fortalecido e acreditando que realmente tu pode e tu vai atrás de políticas públicas, né? Porque é através das políticas públicas que nós temos a possibilidade de avançar na educação também. Fórum da Inclusão utiliza os sentidos para falar de acessibilidade. Como é a vida de uma pessoa com deficiência? Que barreiras ela enfrenta diariamente para se inserir na sociedade? Que desafios uma pessoa com deficiência é capaz de superar para realizar sonhos? Para refletir sobre a questão da inclusão e propor que as pessoas tenham mais empatia, foi realizado no dia 19 de novembro, no complexo do Museu Dom Diogo, pelo Senac Bagé, o 5º Fórum da Inclusão. No local foi montado um espaço vivencial para que as pessoas pudessem vivenciar a velhice, as dificuldades dos cadeirantes e das pessoas com deficiências auditivas e visuais. Na abertura, os alunos do grupo de dança da APAI fizeram uma apresentação. E o grande destaque ficou por conta da palestra do ganhador da Inclusão de Ouro, prova realizada pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, Ítano Figueiredo. Ítano, que tem 28 anos, sofreu um acidente automobilístico em 2012 e ficou paraplégico. Através da ecoterapia, ele reafirmou os laços com o cavalo que haviam começado na infância. Para montar, por exemplo, ele conta com o auxílio de um tecido resistente que, transpassado em uma superfície alta, lhe possibilita subir sozinho no cavalo, utilizando apenas sua força. Na final do Freio do Proprietário de 2018, em Esteio, no Rio Grande do Sul, Ítano realizou uma apresentação de tirar o fôlego dos presentes. Através de uma tragédia, eu tentei buscar forças, porque eu tinha que tomar alguma atitude. Ou eu ficava como um coitadinho, como uma pessoa com uma deficiência normal, ou eu buscava forças para superar os meus próprios desafios, e superando esses próprios desafios, eu vi que quanto mais eu me superava, mais eu conseguia incentivar as outras pessoas. Então, a partir daí, eu acho que esse é o meu maior gás, o meu maior combustível, isso que eu estou conseguindo inspirar e incentivar novas pessoas, tanto com deficiência, mas como sem. Porque tantas pessoas reclamam de tão poucas coisas na vida,
e vendo uma pessoa com deficiência fazendo o que eu faço, então pelo menos ela vai refletir um pouco no pensamento dela e vai olhar com outros olhos as pessoas com deficiência. Através dessa minha atitude que eu digo, eu estou conseguindo incentivar novas pessoas, que eu acho que é o mais importante, é tu conseguir agregar na sociedade incentivando novas pessoas. E a minha relação, a minha paixão por cavalo é desde que eu me conheço por gente. Então, desde os meus 2 anos de idade, o meu pai já me amarrava no cavalo para mim não cair e ir para o campo com ele. Então é uma paixão desde criança. Através de um desafio de realizar uma prova da associação, eu procurei recursos porque meu acidente eu fraturei a T8 e T9, então eu não tenho movimento das pernas e não tenho equilíbrio. Se eu ficar num banquinho sem me agarrar eu vou cair, então em cima do cavalo seria impossível para um cadeirante conseguir fazer o que eu faço. Então eu procurei recursos através de um cinturão, onde eu consigo me afirmar no cavalo e realizar minhas provas. 16ª Festa do Churrasco leva uma multidão ao Parque do Gaúcho. De 22 a 24 de novembro, aconteceu a 16ª Festa Internacional do Churrasco no Parque do Gaúcho. O movimento do público foi intenso. Circularam cerca de 30 mil pessoas durante os 3 dias do evento. Nos 3 dias também foram realizadas provas campeiras e apresentações artísticas. Uma estrutura de lona, pavilhão de eventos, foi montada na parte alta do parque e concentrou a área dos shows e a praça de alimentação. Um parque de diversões garantiu a alegria do público infanto-juvenil. Além das atrações, o destaque da festa fica por conta da união de famílias e amigos para honrar as tradições gaúchas assando um bom churrasco. Fundado há 3 anos, o PTG Tradição e Família reuniu cerca de 100 pessoas para o churrasco de domingo no rancho deles dentro do Parque do Gaúcho. Piquete Tradição e Família, no qual a gente fundou há 3 anos atrás, tem esse objetivo, né? Tanto que o nome já diz, tradição e família. Então o objetivo é esse aqui, é estarmos juntos, entre família, entre filhos, sobrinhos, e esse piquete faz parte só da família, tá? Então a gente se organiza com tempo, a gente já está acampado aqui no Parque do Gaúcho há 10 dias, né? Na expectativa dessa festa do churrasco. E todos os anos tem se superado, tem sido cada vez melhor, a gente está muito feliz, viu? Hoje às 5h30 da manhã já tinha gente aqui, preparando, abrindo a valeta que a gente faz assim num buraco, né? O churrasco fica mais gostoso. Então às 5h30 já tinha gente. Então a gente se programa 1 dia, 2 antes, vê que quantidade de gente a gente vai ter, são muitos convidados, né? E aí a gente se organiza cedo, as mulheres tomam parte da cozinha, né? Com salada, arroz, e nós homens ficamos na parte do churrasco. E quantas pessoas tem esse ano participando? A gente tem em torno de 100 pessoas esse ano, né? E a gente teve que limitar, a gente teve quem nos procurou, né? Tentando almoçar com a gente, mas a gente não tem estrutura para acomodar tanta gente, servir tanta gente, já que a gente improvisa muita coisa aqui, né? Então a gente não tem condições, mas gostaríamos de ter 200, 300, se fosse possível. Na sua opinião, qual é a parte mais legal da festa do churrasco? É essa comunhão, essa união, essa vontade que o pessoal tem de estar junto. Isso se vê em poucos lugares, né? Uma festa bem organizada. E esse ano, mais uma vez, a Prefeitura investiu, organizou com antecedência. E isso aqui que está aqui, ó, parque cheio, o pessoal se divertindo, shows totalmente de graça, o pessoal todo junto, né? Isso torna cada vez essa festa mais grandiosa, já reconhecida no Brasil inteiro. É a união, né? Todo mundo está junto, todo mundo colabora, todo mundo dá risada, tá junto. E eu acho muito lindo porque olha bem a festa como tá aí, né? Se não fosse a festa de churrasco, faria o que hoje? É a primeira vez que eu venho e eu vim no piquete do meu irmão, tá? Que é só de família e o pessoal, assim, né, todos de casa. E é muito bom, tá muito bom. A festa tá muito bonita, tem bastante gente, todo mundo prestigiando, tá muito boa. A ideia de união vai passando de geração em geração e já contagia as crianças. Eu acho muito legal, é que tipo, eu e meu pai nós adoramos ficar em família. Aí como nós temos essa família gigante, eu adoro ficar em toda a família reunida. Todo mundo fica família, tudo junto, aí eu gosto. O seu Jobel conta que foi tetracampeão como melhor assador em edições anteriores da festa. Agora, como se recupera de um problema de saúde, foi prestigiar como espectador. É uma festa maravilhosa, uma festa que deveria ser mais prestigiada. Eu, atualmente, desde o tempo que era no Militão, eu sou tetracampeão da festa
quando eu disputava. Hoje não disputo mais. Uma coisa ímpar, uma coisa sem comparação é a nossa festa do churrasco em Bagé. No total, foram cerca de 2 toneladas assadas nas valas ao ar livre, por 8 entidades tradicionalistas de Bagé. A quantidade de comercialização entre carne assada e crua foi de 5 toneladas. Unipampa lança a 3ª edição do projeto que visa oferecer consciência ambiental e inclusão. No dia 21 de novembro, a Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, lançou a 3ª etapa do projeto Arborização Urbana e Inclusão Social, na Praça do Coreto, Praça Silveira Martins, em Bagé. A atividade de extensão já foi lançada nas praças das Carretas e da Estação e apresenta à comunidade a oportunidade de obter informações sobre as árvores do espaço urbano de forma inclusiva e acessível. Na ocasião, foram apresentados por alunos do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSU, parceiro do projeto, as características das árvores existentes na Praça do Coreto e a forma de utilizar o QR Code presente nas placas de identificação em cada espécie. Também foram realizadas atividades de interação com as árvores com um grupo de cegos e surdos, assim como foi demonstrado o uso de QR Code, que remete a vídeos em libras para promover a acessibilidade a surdos, e o totem com o mapa de localização das árvores e lista das espécies em braille, para promover a acessibilidade de cegos e pessoas com baixa visão. Esse projeto se chama Arborização Urbana e Inclusão Social. Ele é mais uma etapa do programa Arborização Urbana, que ele é feito por muitas instituições. A Unipampa tomou frente na organização do projeto de extensão, mas ele é feito a muitas mãos também. Nós temos o EcoArte, temos o IFSU, temos o IPEP, temos a CEMAPA, a Secretaria de Educação nos dá suporte com os alunos que vêm. E temos muitas escolas envolvidas, esse é o diferencial desse trabalho. Nesse ano, nós implementamos uma nova etapa, que é a identificação de árvores com QR Code, que proporciona inclusão social. Ele dá acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, através de vídeos em libras contidos nas placas que são direcionadas através do QR Code. E temos um totem central com braille para acessibilidade de pessoas cegas ou com baixa visão. Então o objetivo é fazer com que as pessoas conheçam mais as árvores, preservem, se importem, né? E também proporcionar acessibilidade a esse público que muitas vezes fica desatendido e que é tão importante. A gente percebe sim que as pessoas passam a perceber um pouco mais esses elementos tão importantes, né? E eu tenho um relato pessoal de que teve um visitante da cidade, uma pessoa que era de fora e que em visita à Praça da Estação identificou os QR Codes nas árvores e foi nos procurar para conhecer mais, para saber como isso era feito, porque ele achou tão interessante que gostaria de replicar na sua cidade, né? E então o nosso objetivo é que isso aconteça, que seja replicado em outras cidades esse modelo. Ontem, quando nós estávamos instalando aqui as placas, a gente já percebia visitantes que estavam possivelmente hospedados nos hotéis aqui do entorno, já olhando, já apreciando, né, e se interessando por esse trabalho. Estão envolvidos no projeto, além de Unipampa e IFSU, a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa, CEMAPA, a Secretaria Municipal de Educação, SMED, EcoArte, escolas da Rede de Ensino de Bagé, empresários do comércio local e comunidade em geral. Assista a matéria especial sobre o Novembro Roxo, o mês dedicado à prematuridade. Você já ouviu falar sobre prematuridade? Todo o bebê que, por algum motivo, precisa nascer antes das 37 semanas de gestação, pesando abaixo de 2 quilos, é considerado prematuro. Para falar sobre o assunto, o mês de novembro é considerado o mês internacional de sensibilização para a prematuridade. E o objetivo é alertar sobre o crescente número de partos prematuros e como preveni-los, e informar sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, para a família e para a sociedade. O dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade e o mês é chamado Novembro Roxo. A UTI neonatal da Santa Casa de Caridade de Bagé conta com uma equipe multidisciplinar
e é referência no tratamento de bebês prematuros. Mundialmente, a incidência é em torno de 10%, a menos em alguns países bem mais desenvolvidos, a incidência é até mais baixa. E em países menos desenvolvidos a incidência é mais alta e no Brasil como um todo se reporta mais em torno de 12,5% e normalmente as regiões mais pobres acaba ficando uma incidência mais alta. E a nossa metade sul aqui a incidência é mais alta. As crianças de baixo peso também nós temos uma incidência mais alta. Nem todas as crianças de baixo peso é abaixo de 2,5%. Nem todas são prematuras, mas a grande maioria é. E o que me preocupa bastante é a incidência dos muito baixo peso, que são abaixo de 1,5 kg, que a incidência aqui na nossa região é em torno de 2%. O ideal seria bem menos 1 ou até menos que isso. E esses sim, abaixo de 1,5 kg com certeza são prematuros, em torno de 30 semanas, às vezes até menos. E um dos grandes fatores que está relacionado a isso, e esse é o objetivo do mês de novembro, chamar atenção sobre a prematuridade, é trabalhar a prevenção, porque se nós trabalharmos a prevenção e esses bebês nascerem o quanto menos prematuro possível, porque alguns acaba sendo inevitável nascer prematuros, mas quanto melhor a idade gestacional mais alta, vai se ganhando em termos de sobrevida, porque a prematuridade é um fator importante para a mortalidade infantil. A grande maioria da nossa mortalidade infantil está relacionada com os prematuros. E o impacto maior e mais importante na prevenção é um pré-natal. Um pré-natal bem adequado ajuda e favorece bastante a que se detecte doenças precoces da gestação, que se possa trabalhar bem e que evite que nasça prematuro ou não tão prematuro. Esse é um fator importante. Uma incidência alta de adolescentes também. A adolescência favorece muito a prematuridade, mas também se sabe que se faz um pré-natal com bastante cuidado, se considera as adolescentes uma gravidez de risco, também impacta na diminuição da prematuridade. Também no nosso mundo moderno, as mães também estão acabando, muitas mães, está o fator ao contrário, né? Eu estou falando dos adolescentes, mas também nós temos as mães que ganham filho mais tarde. Então, são as mães acima de 38, 39, 40 anos, às vezes, e isso também é, às vezes, um fator de risco que esse pré-natal tem que ter um olhar bem mais adequado, porque pode ter algumas doenças que favoreçam a prematuridade. Então, trabalhando nesse sentido, a gente consegue impactar na diminuição dessa incidência. A UTI neonatal, que são os bebês abaixo de 30 dias, nós temos 10 leitos e habitualmente esses 10 leitos estão quase lotados. É difícil ter vaga, né? Porque nós temos a gente atende a região inteira, então acaba tendo uma rotatividade muito grande. E além disso, quando os bebês prematuros, eles são muito prematuros, muito pequenos, eles permanecem bastante tempo na UTI. E então tem bebês que nascem com um peso abaixo de 1 kg que permanecem praticamente 3 meses aqui. Então, uma ocupação de leito bem prolongada, um tempo bem prolongado. Então, a gente normalmente está com a UTI sempre lotada, rodiziando, assim que libera uma vaga, já tem outro para entrar. O Brasil é o 10º no ranking mundial da prematuridade. Na nossa região, 11,5% das crianças que nascem são prematuras. Quando nasce uma criança com menos de 37 semanas gestacionais e abaixo de 2 quilos, ela não vai para os braços da mãe, ela vem para a UTI neonatal. A Kathleen tem 19 anos e desde o dia 6 de novembro vive a montanha-russa de emoções que é ser mãe de UTI, pois o filho, Luiz Felipe, nasceu antes do tempo e com menos de 2 quilos. Minha gestação foi sempre muito complicada. Eu sempre tive perda de líquido
e dor, assim, bastante. Aí agora com 32 semanas e 4 dias, eu acabei ficando com muito pouco líquido e aí tiveram que tirar o meu bebê antes do tempo. Aí tá, ele nasceu bem, graças a Deus, nasceu com os pulmãozinhos bom, só o peso. O peso, sim, aí ele nasceu abaixo do peso, aí fica, né? Com quantos quilos ele nasceu? Ele nasceu com 1,935 kg. Mas aí depois que nasce ele perde, né? Aí então agora ele tá com 645. Aí é uma batalha a cada dia, né? Tu vem, tu fica, mas logo pra levar pra casa. A dor, então, que tu tem de chegar em casa e deixar ele. É a pior coisa que tem, tu receber a alta e ele não. Ele teve que ficar. Agora com Mamãe Canguru é um alívio que eu posso passar o dia inteiro com ele. A gente dá uma respirada, porque tu chegar em casa e vir de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas ver ele é complicado. Cada dia é uma batalha. Cada dia que tu tá aqui é uma batalha. Tu chega aqui, tu não sabe se ele ganhou peso, se ele perdeu. O tema da campanha em 2019 é Prematuro, cuidado integral para uma vida saudável. Para chamar a atenção, a UTI foi enfeitada com a cor roxa e os prematuros que estão internados ganharam um body com uma mensagem de incentivo para que cheguem logo aos 2 quilos, que é o peso ideal, aliado a boas condições de saúde para poder receber alta da UTI. A prematuridade é tudo prematuro. E assim como todos os órgãos são prematuros, o cérebro é prematuro. Então a nossa luta principal é, além da sobrevida, uma qualidade de sobrevida. Nascer pequeno, mas sobreviver, mas ficar bem, estar neurologicamente bem e sobre todos os outros pontos de vista. A UTI neonatal conta com a ajuda da comunidade e do poder público para poder manter um bom atendimento a todos os bebês que precisam passar um tempo lá. Itens de higiene, tecidos para confecção de lençóis, fraldas tamanho prematuro e RN e até mesmo leite materno, que é o principal e fundamental alimento dos pequenos que nascem antes do tempo, são doações bem-vindas para auxiliar no trabalho da UTI. Nós trabalhamos realmente bastante com leite materno, a gente tem o banco de leite e isso é um impacto muito grande na saúde dos bebês prematuros. O leite materno é tão importante para o bebê a termo, e com o bebê prematuro é muito mais. Ele, na realidade, o leite materno para o prematuro, além de ser o fator nutricional de grande importância, ele também tem grande importância para a defesa da imunidade desses bebês. É como se fosse, entre aspas, um medicamento. Porque nós estamos dando o suporte imunológico que o bebê não nasceu por ser prematuro através do leite materno. Então, as mães que têm leite excedente, é de extrema importância que, se pudesse, se dirigir ao nosso banco de leite, fazer a doação de leite, isso é de grande ajuda para os nossos bebês aqui. A UTI neonatal aqui, por ser um hospital público e que é de conhecimento de todos, que a gente sempre vive com bastante dificuldade, a nossa luta é diária e em termos de busca de recursos para nos manter com equipamentos adequados e oferecer qualidade de atendimento da maneira mais adequada possível. Então, em termos de equipamentos que são extremamente caros, a gente está sempre na luta pedindo para deputados federais, para o poder público, para que nos fazer projetos. Às vezes, algumas instituições fazem projetos para a gente poder conseguir adquirir aparelhos de ventilação, berços, incubadoras, etc. Em relação à comunidade como um todo, o que pode nos ajudar especificamente, além das mães que podem doar leite materno, são fraldas, porque a gente precisa bastante. As mães que têm melhor poder aquisitivo, que os bebês são internados aqui, elas trazem fralda. Nós temos bastante mães que não têm condições, então é a própria instituição que tem que prover. E então a gente conta bastante com a ajuda da comunidade na doação. E sempre a gente lembra que as fraldas têm que ser tamanho para prematuro ou recém-nascido, porque eles são muito pequenos. E também o que a gente também precisa bastante é lençóis, tecido na realidade, né? Porque para fazer lençóis, porque há um gasto muito grande em relação a eles, porque eles são todos esterilizados, eles passam pela autoclave, que é pela lavagem, que é a 60 graus, então eles têm uma duração
curta, né? E isso, então, tem que ter uma reposição contínua e a comunidade nos ajuda bastante nisso, a gente agradece. Como a gente tem aqui dentro do hospital as costureiras, que a Santa Casa tem um serviço para fazer isso, para fazer os aventais, para fazer esses lençóis, a gente pede a doação do tecido, né? Ou então a pessoa vem, a gente refere onde vai comprar para ter um padrão, né? E daí a gente compra porque o tecido tem que ser um pouquinho mais resistente. Quando, enfim, os bebês prematuros atingem 2 quilos ou mais e têm condições de ir para casa, normalmente demandam cuidados especiais e o tempo de desenvolvimento deles pode ser diferente das outras crianças. Impossível falar em crescimento e desenvolvimento do prematuro sem falar nos termos idade cronológica e idade corrigida. A idade cronológica é a idade real que o bebê tem, o tempo de vida dele depois do nascimento. A idade corrigida é a idade ajustada ao grau de prematuridade, é a idade que o bebê teria se tivesse nascido de 40 semanas. O bebê, quando nasce prematuro, vamos supor que a idade normal, a termo, é a partir de 37, mas especialmente 38 semanas. Entre 38 e 40 semanas. Então, se o bebê nasce com 30 semanas, nós vamos contando as semanas até chegar a 40, para depois começar a contar como se fosse, naquela época, tivesse nascido. Por que essa importância? Por causa do desenvolvimento neurológico, e isso então a gente chama a idade corrigida. Ele nasce com 30, a idade corrigida dele vamos supor, passou 4 semanas, a idade corrigida dele é 34 semanas, então o que nós temos que esperar desse bebê? O comportamento de 34 semanas. Então, quando ele sai, habitualmente ele sai em torno de 36 semanas, aparentemente parece que 1, 2 semanas não faz muita diferença na visão da gente, mas na realidade, para o desenvolvimento neurológico, sim. Então, nós vamos até 40 semanas de contagem como idade corrigida e a partir daí a gente vai considerando a avaliação para o desenvolvimento dele. Então, um bebê que nasce com 30 semanas, ele tem 8 semanas, né, a mais. Então, quando ele estiver, na realidade, com 2 meses de idade de nascimento, ele recém está nascendo. Então, nós temos que esperar desse bebê o comportamento de recém-nascido. Então, ele tem idade corrigida, vai ter a idade corrigida de 40 semanas, apesar da idade cronológica dele ser 2 meses. Os pequenos heróis, que já nascem travando uma luta pela vida, são sempre especiais, porque são capazes de transformar dor em força, fé e amor. Eles ensinam sobre paciência, sobre atenção e acabam trazendo ainda mais união de todos os que torcem para que as gramas aumentem, que a saturação se mantenha 100% e os batimentos estabilizem, que tenham cada vez menos fios ligados aos pequenos corpinhos, mais gramas na balança e que venha logo o tão sonhado dia de ir para casa, receber o amor e os cuidados da família. O Câmara Notícias encerra aqui. Acompanhe na sequência o informe legislativo. Voltamos na próxima sexta-feira.